E é exatamente sobre esse olhar de enxergar Cristo no outro que nós vamos conversar agora no Bem-vindo Romero. Porque São Camilo de Leles, sem dúvida nenhuma, enxergava Jesus em todas as pessoas. E é sobre ele que nós vamos conversar. Para isso, estou recebendo o Padre Mateus Locatelli, ele que é da Ordem dos Camilianos. Padre, seja bem-vindo ao Bem-vindo Romero. Obrigada pela presença. Obrigado, Bianca. Um bom dia. Bom dia também a todos aqueles que nos acompanham pela TV Aparecida. Padre, para a gente começar a falar sobre São Camilo de Leles, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho da história desse homem que, como a gente já bem falou aqui, em tudo sabia olhar a beleza do outro e ser tão humano, não é mesmo? Por que ele se dedicou aos doentes? São Camilo, ele nasceu na Itália no ano de 1550 e faleceu em Roma no ano de 1614. Os primeiros 25 anos da vida de Camilo foram um tanto conturbados. Uma vida de aventuras, uma vida voltada ao jogo, à bebida, mas aos 25 anos, Camilo faz uma experiência profunda de Deus. E a partir desse período, a partir desta data, que é 2 de fevereiro de 1575, Camilo passa a sentir a presença de Deus, o amor de Deus, faz a experiência do amor de Deus e dedica a partir de então toda a sua vida no cuidado dos enfermos, sendo uma presença samaritana junto àqueles que sofrem. Via Jesus no enfermo e era também Jesus para aqueles que necessitavam de cuidado. Padre, é muito necessário a gente falar a respeito de ser bálsamo na vida das pessoas, de ser essa luz, de ser esse calor que aquece também o coração dos outros. E São Camilo soube fazer isso muito bem. E ele dedicou toda a sua vida, a partir dos 25 anos, aos doentes, aos mais necessitados, aqueles que muitas vezes eram marginalizados e ainda hoje continuam sendo marginalizados, não é mesmo, Padre? Isso mesmo. A vida de Camilo dentro dos hospitais e também no cuidado das pessoas, era toda voltada a partir da misericórdia, da acolhida, da humanização. Camilo olhava a pessoa e cuidava a pessoa na sua totalidade, na sua integralidade. Eu acredito que é isso hoje que necessitamos tanto no mundo atual, de pessoas e de cuidado na totalidade da pessoa. A pessoa precisa ser cuidada no seu todo. E é esse o testemunho e o ensinamento que Camilo deixa para todos nós. A gente tem mania de minimizar as coisas no mundo de hoje, o mundo está muito rápido, então a gente tem mania realmente de deixar as coisas pontuais. A gente vai cuidar do doente porque ele tem esse tipo de doença. A gente vai cuidar do pobre porque ele precisa de dinheiro para se manter, para se alimentar. Mas mais do que isso, a gente precisa pensar na dignidade que a gente tem que devolver a essas pessoas que muitas vezes no momento em situação de pobreza e no caso também de São Camilo de Leles, na situação da doença, se sente deixado de lado. Quantos são os doentes que, com certeza, devido ao carisma da ordem de vocês têm a oportunidade de se aproximar desses doentes e fazer com que eles se sintam pessoas, se sintam gente de novo, não é mesmo, Padre? Exatamente. Hoje as pessoas elas estão feridas, não somente fisicamente, mas também psicologicamente e espiritualmente. E o quão é importante nós cuidarmos da pessoa na sua totalidade. E é isso que nós, camilianos, procuramos fazer através da pastoral da saúde, dentro dos nossos hospitais, cuidando da pessoa na sua totalidade, na sua integralidade. E assim fazendo, nós acreditamos que também estamos evangelizando, sendo uma presença de Deus junto àqueles que sofrem. Sem dúvida estão evangelizando. O carisma de vocês é justamente ir ao encontro do doente, vocês também estão em vários hospitais, não é? Nesse momento de dedicação ao próximo, muito vocês aprendem, mais aprendem do que ensinam, com certeza, não é mesmo, Padre? Com certeza. O contato com o doente é uma escola para nós. Diante do sofrimento do outro, nós aprendemos também a valorizar a vida, aprendemos a fé. Para nós é uma catequese. O encontro com o doente é um encontro também de evangelização para todos nós. E percebemos também o quão bonito é a vida religiosa, o quão bonito é sermos padres, e a presença junto ao doente nos dá cada vez mais um significado profundo e bonito para a nossa vocação de consagrados e de sacerdotes.
Padre, eu fiquei curiosa com uma coisa agora. Como é que surgiu a vocação do senhor? Porque o senhor é jovem ainda. Como é que surgiu essa vocação? Quando é que o senhor pensou assim, olha, vou me dedicar ao próximo, vou me dedicar aos doentes? Como é que surgiu a vocação na vida do senhor? Muito bem, Bianca. Bom, eu sou natural de uma cidade muito pequena, lá em Santa Catarina, de uma família também muito católica. Inclusive, meus pais, acredito que nesse momento estão nos assistindo. Aproveite para mandar um beijo para eles. Quero mandar uma saudação aos meus pais que estão lá em Santa Catarina. E eles, com certeza, foram muito importantes, são muito importantes na minha vocação. E com 14 anos, eu ingressei no Seminário São Camilo, ainda para fazer o seminário menor. E a partir daí, tive o contato com os enfermos nos hospitais. E cada encontro, cada contato com os enfermos foi fortalecendo o meu chamado, a minha vocação. E depois de 11 anos de vida no seminário, eu fui ordenado padre, fiz a profissão perpétua primeiramente, depois fui ordenado. E em todo esse tempo, desde a formação até hoje, o que me sustenta na minha vocação é a minha experiência junto aos enfermos, junto àqueles que sofrem. Que bonito isso, ter esse sustento aí, que muitas das pessoas começam a ignorar os outros quando estão doentes, deixam de lado, como a gente já falou, e no caso do Padre Mateus aqui, ele se aproxima e se alimenta disso, alimenta-se desse amor e de enxergar Cristo no outro também. Agora, Padre, eu sei que vocês estão presentes, como a gente já disse, em vários hospitais. E quando a gente chega nesses hospitais, a gente costuma ver vocês com os hábitos e, inclusive, com esta cruz vermelha. Essa cruz tem um significado também importante para vocês, não é? Sim, com certeza. Essa cruz, ela é o nosso distintivo enquanto camilianos. E tem um significado muito bonito, porque a mãe de Camilo, quando ela estava grávida, ela tem um sonho à noite de vendo o seu filho sendo acompanhado por outros jovens meninos e todos tendo a cruz vermelha no peito. E a mãe de Camilo, ela pensa naquele momento que o seu filho será um bandido. E mal ela sabia de que esta cruz se tornaria sinal de Deus junto àqueles que sofrem, junto àqueles que estão doentes. E um exemplo também de redenção, um exemplo também de restauração, porque afinal de contas, como o senhor já bem disse, São Camilo tinha uma vida mundana e resolveu realmente, depois dessa experiência com Deus, enxergar Deus e saber ouvir Deus. Agora, Padre, o senhor trouxe para a gente também esta imagem aqui de São Camilo de Lézio. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história desta imagem para a gente. Muito bem. Esta imagem é a imagem peregrina de São Camilo e ela está peregrinando neste ano vocacional camiliano que teve início no dia 2 de fevereiro e terá sua conclusão no dia 8 de dezembro lá no Santuário São Camilo, no Rio de Janeiro. Esta imagem, ela retrata um fato da vida de São Camilo, um fato muito significativo, quando que no ano de 1598, 24 de dezembro, final aí no período de Natal do ano de 1598, há uma grande enchente na cidade de Roma. E a cidade de Roma fica em grande parte embaixo d'água. Inclusive, o hospital onde São Camilo com os religiosos trabalhavam, que era o Hospital Santo Espírito. E São Camilo, ele passa a noite de Natal do ano de 1598, retirando os doentes de dentro do hospital com a água até o joelho. Então, esta imagem, ela significa para nós toda essa dedicação de Camilo sem medir esforços para cuidar dos doentes, para cuidar da vida e principalmente também para salvar a vida que está ameaçada. Padre, conversando aqui com o senhor, eu fico imaginando, tanto são, infelizmente, os que sofrem, os que estão sofrendo. Durante essa semana nós estamos rezando por todos eles. E eu fico imaginando também, tantas são as pessoas que se dedicam de alguma forma, assim como os camilianos, nós temos também várias pessoas que são os doutores da alegria, por exemplo, ou tantos outros que fazem visitas, são voluntários para fazer visitas aos hospitais e também conversar com esses doentes, conversar com essas pessoas. São Camilo de Lézio mostra para a gente que é muito possível cuidar do outro, estar atento ao outro e principalmente olhar o outro com os olhos do coração. Sem dúvida nenhuma, o senhor aprendeu tanto isso
na ordem dos camilianos, e não só na ordem, como também na vida, nas experiências diárias. Tem alguma experiência que o senhor guarda aí no coração que faz crescer cada vez mais a fé e a missão do senhor, que o senhor poderia partilhar conosco? Sim, as experiências são muitas e cada experiência, cada pessoa que a gente encontra nos hospitais, elas são únicas, porque elas trazem uma história de vida, também trazem um sofrimento, sim, assim, muito presente. Mas ainda no meu tempo de formação, eu, visitando um dos hospitais, que não era nosso, era um hospital público em São Paulo, eu me encontrei com uma senhora e eu a acompanhei por um período de 2 meses no tempo da sua hospitalização, no tempo que ela esteve hospitalizada. E essa senhora não era católica, era evangélica, e ela tinha muitas dores nas costas, e necessitava de uma cirurgia. E ao fazer a visita todo domingo pela manhã a ela, eu praticamente não falava nada. Eu chegava e ela falava de toda semana, falava das dores, falava do sofrimento, falava das angústias da família, e ao final ela falava para mim o seguinte: olha, muito obrigado, você me ajudou muito, agora pode ir. E eu não tinha falado nada. Naquele momento eu fui percebendo o quanto a escuta ela é importante. A ternura, a acolhida, a aproximação, ela é necessária. Porque a acolhida e a aproximação também são curas. Sim. E a pessoa, quando que ela se sente cuidada, também ela encontra a cura. Talvez não física, mas a cura espiritual, a cura psicológica, e isso é fundamental. E foram essas experiências que foram fortalecendo a minha vocação, o meu chamado para ser um religioso camiliano. E quem sabe você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romero está também aí se encantando com esta missão, porque a gente chega a tantos lares, padre, que muitas pessoas às vezes pensam assim: como é que eu posso exercer aí a minha vocação, ou como é que eu posso encontrar um caminho para cuidar, para ajudar a cuidar do próximo? Como é que faz para poder entrar em contato com vocês? Quem está acompanhando aí o Bem-vindo Romero, de repente está assim: nossa, eu quero conhecer um pouco mais dos camilianos. Como é que faz, padre? Muito bem. Então nós temos o nosso serviço de animação vocacional, o setor vocacional da província. Aqui em São Paulo, a responsabilidade por acompanhar as vocações é do padre Elielton, e na região norte e nordeste é pelo padre Gilmar, que fica em Fortaleza. Bastam entrar em contato através do nosso site, onde que tem todos os contatos dos nossos animadores vocacionais, no www.camilianos.org.br. Também nas redes sociais encontrarão aí os contatos dos nossos animadores vocacionais. Inclusive, enquanto o senhor estava falando aí, apareceu até um e-mail, e agora o número do WhatsApp, o e-mail é vocacional@camilianos.org.br, e depois apareceu inclusive até um número de WhatsApp para quem está aí em casa possa entrar em contato também. E sem dúvida nenhuma, se fazer aí presente na vida das pessoas, fazer com que essas pessoas aí notem que você também tem esse coração humilde e generoso, porque a generosidade é a marca dos camilianos e de todos os que se dedicam a Deus também. Padre, tem alguma mensagem especial que o senhor gostaria de deixar para quem está acompanhando o Bem-vindo Romero? Sim. Eu acredito que toda vez que nós nos dedicamos ao próximo, no cuidado daquele que sofre, daquele que está doente, nós não perdemos nada, nós ganhamos tudo. E São Camilo, ele nos ensina, e por isso ele é um santo atual para os nossos dias, de que é importante nos aproximarmos daquele que sofre, daquele que está doente. E essa aproximação, ela fará a diferença na vida do outro. Ela trará saúde, ela trará esperança. E nesse sentido, nós, ao fazer uma visita aos enfermos, nós somos sinal de vida, somos sinal da ressurreição. São essa lâmpada, esse bálsamo, como a gente estava comentando. E principalmente, né, padre, ao invés da gente apenas existir, que a gente possa viver e viver fazendo o bem para as outras pessoas. Obrigada pela presença.
Muito obrigado, Bianca. Eu que agradeço. E quem sabe você aí em casa também não se sinta chamado não só a conhecer mais a Ordem dos Camilianos, mas também a se dedicar ao outro, a se voluntariar a ir fazer visitas nos hospitais, a também aí olhar e enxergar Cristo no outro também.